Oi, gente! Alô, alô! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Dedo de Prosa e Verso. Já está no ar! Felicidade é o tom da alegria. O sol achou no céu um cafezinho pra esquentar. Com cantoria tudo vira poesia. Dedo de prosa e verso a nos embalar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Pra recitar, versos jogar, contar histórias pra te alegrar. Palmas, aplausos para o cantador popular Carlos Maia, nosso parceiro nessa empreitada diária, que é levar a boa música e a literatura a todos os cantos através dos mais diferentes meios. Hoje o nosso programa está muito especial. O nosso Dedo de Prosa e Verso será com o psicólogo Rubens Lopes. Vamos conversar sobre a semeadura diária de cada um de nós. Então venha pra cá, chama todo mundo, porque o nosso programa já começou. Como ter alegria dos jardins? Espalhe as sementes, regue seu jardim diariamente ou jogue sementes de alegria sobre terrenos por onde passar. Com um trecho do poema de Rita Lages, do livro Flores Espontâneas, eu inicio a nossa conversa aqui hoje. Tudo bem, Rubens? Seja bem-vindo. Obrigado, por mais uma vez me permitir participar desse momento de lançamento de um projeto que é tão audacioso, vamos dizer assim, que terá uma repercussão muito positiva. Estamos certos disso. E mais uma vez você me permitiu essa oportunidade. Eu me sinto muito bem em poder participar desse momento. Quero parabenizar a você, a toda a equipe da Trilha da Leitura, por mais esse empreendimento literário e que alcançará muitas pessoas. Parabéns mesmo e muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Rubens, eu aqui em nome de toda a equipe do Trilha da Leitura. E Rubens, para quem não conhece ainda, é psicólogo, trabalha conosco na Secretaria Municipal de Educação, tem feito um trabalho assim muito sério, muito importante, junto às escolas, junto às famílias. Então, para nós é sempre um prazer, Rubens. Você, a cada novo tema, nos ajuda a falar sobre assuntos tão literários, e que a psicologia aborda tão bem. Então, hoje, semear literatura, cultivar leitores. É o novo tema de trabalho nesse primeiro semestre de 2024. O Trilha da Leitura acompanhando o tema de trabalho da educação infantil, que é Sementes, a mágica da vida. O Trilha da Leitura se propõe a falar sobre o ato de semear. Somos semeadores? Vamos pensar um pouco sobre isso. E para começar a nossa conversa, eu já inicio querendo saber: podemos pensar nesse ato de semear como uma metáfora para a vida humana? É possível dizer que se não semearmos ou se não cultivarmos bem a semente da nossa vida, ela perece? Muito bem. A lei da semeadura é concebida mesmo como uma lei natural, embora seja um conhecimento cultural e não necessariamente científico, mas ela tem sim uma relevância muito grande e está presente em quase todas as culturas. Entende-se em quase todos os lugares que
A lei da semeadura é uma realidade e tem uma aplicabilidade muito grande na vida, né? A aplicabilidade da lei da semeadura, às vezes, traz alguma incerteza para boa parte das pessoas. Embora, volto a dizer, culturalmente ela é muito bem aceita. Mas por que ela, em algum momento, nos confunde? Vamos pensar em uma situação onde você investe no bem, você investe em bons valores, em ter uma boa conduta, em ser honesto ou honesta, e as contingências da vida nem sempre vão ser ou vão corresponder diretamente a esse investimento que você faz. Pode acontecer? Pode. E em situações como essas nós questionamos a lei da semeadura. Por que eu faço tanto o bem e não recebo na mesma medida? Ao passo que atitudes às vezes desprovidas de caráter, desprovidas de honestidade, atitudes que vêm de muitas pessoas, resultam em bons resultados ou resultam em coisas boas. Pessoas que fazem o mal, pessoas que não praticam boas ações, às vezes, do ponto de vista social, são beneficiadas. Quando nós nos deparamos com esse cenário, na maioria das vezes, nós entendemos a lei da semeadura como confusa na sua aplicabilidade. Mas por que isso nos acontece? E é bom que a gente fale um pouquinho a respeito disso. Porque quase sempre nós somos imediatistas nas expectativas que nós criamos em relação ao que nós semeamos. Nós queremos resultados rápidos. Então, se eu semeei agora, eu quero imediatamente o resultado daquilo que semeei. Mas só que precisamos entender a lei da semeadura como sendo semear, esperar e colher. Não há como nós atropelarmos esse processo, tá? Sempre vai ser semear, esperar e colher. A escola, com seus diversos protagonistas, alunos, educadores, pais, toda a comunidade escolar. Nós podemos pensar numa semeadura diária na escola, feita a muitas mãos? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na escola, eu acredito muito na educação, e o ambiente escolar é um ambiente onde nós temos ali sementes diversas. E se temos sementes diversas, obviamente nós teremos também uma diversidade de frutos. Então, na escola, nós aprendemos sim a ler e a escrever, mas também está ao nosso alcance muitos outros conhecimentos. Embora saibamos e classificamos a docência como sendo um fazer maravilhoso, dentro da escola se aprende muito com o professor, sim, mas se aprende com os outros atores também. Então a gente pode considerar que a escola é um ambiente onde há uma diversidade de sementes muito grande. E é possível nós sermos educados não só necessariamente dentro da sala de aula, onde nós temos profissionais que com muito zelo trabalham a educação, mas também em todo o chão da escola nós vamos ter a possibilidade de semear boas sementes. Me faz pensar
em uma experiência pessoal. Eu sempre fui muito bem educado no contexto familiar. Meus pais, graças a Deus, me ofereceram uma educação muito boa. Mas não foi só em casa que eu fui educado para a vida. Na escola também, e vou um pouco mais para além, não foi só também na sala de aula. Para você ter uma ideia, eu tenho como referência de gentileza, eu tenho como referência de trato às pessoas, um porteiro da escola onde eu estudei o ensino fundamental. Um sujeito que me encantava pela educação, pela presteza, pelo trato, pela gentileza, e ele foi, além dos meus pais, ele foi a minha referência. E não era uma pessoa de grande conhecimento científico, era uma pessoa que tinha um nível de conhecimento básico, mas que tinha um conhecimento para a vida que era algo assim fantástico. E ele foi uma influência para mim. Eu posso dizer que aquele sujeito também me ensinou a ser educado, a ser respeitoso, a ser gentil, e eu aprendi isso no chão da escola, né? Então, a escola tem sim muitas sementes e que podem produzir frutos diversos. Olha, gente, como é sério isso, né? Como é importante a gente se ver, né, nessa função diária de semeador, né? Como é importante. Então, como estamos falando de uma escola, né, a forma como a pessoa que abre o portão, a pessoa que serve a merenda, a pessoa que atende na secretaria, né, a pessoa que ensina lá na sala de aula, na quadra, a pessoa que abre uma biblioteca para receber os leitores, né, a pessoa que está ali na escola semeando, como é importante, os pais que chegam, né, e que já começaram a semeadura lá em casa, como é importante que essa semeadura também aconteça à medida que eles vão participando ali da escola, do dia a dia da escola. E, claro, nessa hora, Rubens, eu queria chamar aqui um protagonista dessa semeadura da escola, né? Que é um professor e que quer fazer uma pergunta para você. Vamos lá, vamos ver, que pergunta é essa? Rubens, para fazer germinar sementes em sua sala de aula, o professor precisa ter passado pelo seu próprio processo de germinação. O olhar do professor pode ser um olhar semeador? De que forma? A resposta é sim, claro que sim. E precisa ser assim, e é importante que seja. O professor, como um semeador, ele precisa ter passado por um período de germinação, tá? Entende-se que para ensinar, eu preciso antes aprender, né? Então, espera-se desse profissional que ele se prepare para aquilo que ele propõe ou se propõe a ensinar. Esse seria o primeiro passo. Do que nós estaríamos falando? Investimento pessoal. Investir na profissão, investir no conhecimento. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que a velocidade em que as coisas se transformam é muito grande e nós não podemos ficar para trás, né? O acesso à informação é algo assim fantástico, e se nós não nos prepararmos, não investirmos na nossa formação, nós vamos acabar ficando para trás.
e estar em uma sala de aula com alunos que anseiam pelo conhecimento, alunos que são cada vez mais curiosos, requer de nós também esse período de preparação. E por outro lado, o professor também precisa enxergar no aluno possibilidades. Ele precisa enxergar no aluno uma semente que tem potencial para germinar, potencial para brotar e produzir frutos. Se o professor não tiver essa expectativa, se o trabalho dele com a docência não for direcionado por essa perspectiva da possibilidade, das potencialidades a serem exploradas, eu poderia dizer que é uma missão inglória. Então ele precisa estar diante do seu aluno, entendendo que aquele aluno é uma semente que tem potencial de germinar e produzir frutos. Se ele direcionar o seu trabalho a partir dessa perspectiva, a chance de ele se realizar naquilo que faz é muito grande e os frutos que ele irá colher são certeiros. Eu, como uma amante da literatura, eu posso dizer que a literatura me ajuda muito a encher esse meu bornal diário de sementes para que eu possa semear, né? Sim. Então, na literatura, a gente encontra muitas respostas e também muitas perguntas. E assim, aqui só lembrando, assim, nós podemos pensar em vários autores que nos contaram dessas sementes, né? Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos, nos ensina a ter um pé de laranja como amigo, né? E um pé de laranja que se originou de uma semente. O Jardim Secreto, né? O Jardim Secreto nos ajuda a perceber que cada um de nós tem um jardim secreto. E à medida que a gente vai cuidando desse nosso jardim secreto, né? Cultivando, tirando as ervas daninhas, podando, a gente vai também podando e cuidando da alma, né? E também o menino do dedo verde. Será que cada um de nós tem na ponta do dedo a chance de transformar esse mundo em um mundo verde, ou seja, um mundo vivo, um mundo onde brota a esperança, brota a paciência, brota o amor, só como exemplos, né? Então, a literatura tem tudo a ver com as sementes, você não acha? Sim. Muito facilmente nós conseguimos fazer esta associação. Também sou muito apaixonado pela literatura, a literatura me conquistou e a trilha da leitura é diretamente responsável por isso, tá? Embora o meu conhecimento seja mais voltado para a área da psicologia, mas a literatura também me fascina muito, eu gosto muito, fui sempre muito incentivado à leitura e a literatura é extraordinariamente rica em sua essência, né? E a gente precisa pensar que para que esse conhecimento da literatura seja transformado em uma semente capaz de produzir bons frutos, nós precisamos nos apropriar dela, tá? A literatura é riquíssima em sua essência, mas ela não vem até nós, ela não bate à nossa porta, ao menos eu entendo assim, né? A literatura não bate à nossa porta. Nós é que precisamos bater a porta da literatura. E sempre que você bate, ela se abre, né? A literatura é muito acessível.
Então, se você quer ter boas sementes a semear, se você quer ter bons conhecimentos a compartilhar, você precisa se apropriar daquilo que a literatura te oferece. Você ter tanto acesso a tanto conhecimento literário e não se apropriar desse conhecimento, é como se você tivesse um terreno muito fértil, e tivesse preguiça de plantar, né? O terreno em si, por mais riquezas, por mais propriedades que ele tenha, se você não lançar a semente, ele não vai produzir, tá? Então é muito importante a gente entender que a gente dá daquilo que tem. Eu ouvi certa vez um pensador que dizia assim: quem cessa de aprender também cessa de ensinar. Então, se você quer continuar ensinando, se você quer continuar semeando boas sementes, você precisa também se alimentar da fonte da literatura. E ela não fecha a porta para ninguém, é sempre muito acessível. Então, tem mais um professor, acredito que a pergunta que o professor vai fazer agora tem muito a ver com o que a gente já está conversando, sobre esse jardim que cada um de nós tem e que muitas vezes é um jardim secreto, sim. Então vamos lá, vamos ouvir. Rubens, cada um de nós tem um jardim secreto a ser cultivado. Considerando o mundo atribulado em que vivemos hoje, como cuidar, ter paciência para que o nosso jardim floresça? Essa pergunta nos remete imediatamente ao comportamento de autocuidado, tá? Essa ideia, essa associação com o jardim secreto nos faz pensar muito seriamente em elementos idiosincráticos, subjetivos, aquilo que é só meu e que ninguém pode fazer ou trabalhar por mim, né? Eu posso até, sim, em algum momento buscar ajuda, buscar um direcionamento, mas diz muito do autocuidado, aquela necessidade que todos nós temos de olhar para dentro de nós, de dar mais atenção às nossas necessidades, de dar mais atenção aos sinais que o nosso corpo transmite no momento em que estamos precisando desacelerar, no momento que estamos precisando de boas companhias, no momento que estamos precisando de um momento que é só nosso, tá? Então, cuidar do nosso jardim é muito importante. Às vezes nós queremos experimentar bons frutos, mas acontece em alguns momentos de não fazermos o cultivo necessário, tá? Então seria incoerente eu querer colher em um lugar onde eu não plantei, tá? Então a gente precisa pensar nesse sentido. Então, Rubens, esse nosso jardim secreto, né? Ele realmente precisa ser cultivado, ele precisa ser olhado com muito carinho. E esse tema é uma oportunidade para que nós possamos nos presentear com boas leituras, boas músicas, boas reflexões, boas conversas, como esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Né? Como a gente aprende, né? Como é bom a gente se abrir como um terreno fofo, uma terra fofa, para receber a semente. Como é bom. Se eu tivesse que deixar então uma mensagem a você, educador, a mensagem seria essa: não se canse de semear, não se canse de semear o bem, a despeito das condições, porque no tempo certo, se você não desistir, você vai colher os frutos. Gente, que lindo, hein? Obrigada, Rubens. Obrigada por esse momento, né? Um momento ímpar aqui no nosso
programa Dedo de Prosa e Verso. É sempre uma alegria receber você e que venham outros temas para a gente poder continuar a nossa prosa aqui. O prazer é meu. Foi um momento muito agradável também. Para mim, me fez muito bem estar aqui e tenho toda a gratidão por você, por toda a equipe que sempre me permite participar. Muito bem. Então, para a gente fechar essa conversa, eu quero continuar a leitura. Continuar a fazer a leitura do poema que eu abri esse quadro aqui. A Alegria dos Jardins, de Rita Lages, que está nesse livro, Flores Espontâneas. Sabe aquelas flores que você está andando pelo caminho e que elas surgem? Ninguém semeou, ninguém plantou e elas estão lá. Será que ninguém semeou? Olha só, Alegria dos Jardins. Como ter a alegria dos jardins? Espalhe as sementes, regue seu jardim diariamente, ou jogue sementes de alegria sobre terrenos por onde passar. Quando chover, a plantinha vai brotar, balõezinhos vermelhos estalam, ploque! Sementinhas miúdas se espalham e a planta rebrota espontaneamente. Flores vermelhas vibrantes, tubinhos de néctar agridoce, beija-flores, borboletas e abelhinhas fazem festa. Uma alegria só, é a alegria dos jardins. Você que acompanha sempre o nosso programa sabe, nosso Dedo de Prosa e Verso tem muita prosa boa com amantes da literatura. É isso aí. Então fique sempre ligadinho aqui conosco. E agora, para continuar a falar sobre o novo tema de trabalho do Trilha da Leitura, semear literatura, cultivar leitores, tchan, tchan, tchan. A equipe do nosso projeto vai contar uma história para você. A sementinha feliz está chegando aí. Uma semente tão pequenininha serve para quê? Serve para quê? Para semear na terra bem fofinha e deixar viver. Se você cuidar, um brotinho vai nascer. Se você cuidar, uma folhinha vai crescer e uma florzinha vai aparecer. E uma florzinha vai aparecer. E se chover, uma chuvinha. E se ventar bem de mansinho, e se fizer um calorzinho, ela vai agradecer. Vai embelezar e perfumar, abelhas vão chegar, você vai ver a vida brotar e continuar. A magia vai acontecer. A magia vai acontecer. Então, por hoje é só. Até a próxima. Boa leitura para você. Tchau!